Shalom! Hoje a gente está na cidade de Davi e a gente vai conhecer onde Jerusalém começou. Vamos lá! E fiquem atentos até o final do vídeo, porque a gente vai conhecer onde pode ser o verdadeiro local do túmulo do rei Davi. E para aqueles que não me conhecem, eu sou a Aline, uma guia brasileira aqui em Israel, e onde a gente está agora se acredita ser o castelo do rei Davi. Com os restos arqueológicos, a gente precisa usar a nossa imaginação. Mas a gente consegue ver aqui que tem um local gigantesco, compatível com o castelo de um rei. Além disso, depois do rei Davi, o rei Salomão vai herdar esse castelo e por assim em diante. E se encontrou aqui esse selo, escrito o nome do ministro Jeucal, que é um dos ministros do rei Zedequias, um dos reis aqui de Israel. O castelo continua sendo escavado e aqui baldes e baldes de restos arqueológicos saem daqui todos os dias. E uma das coisas que mais me surpreendem é que esse lugar só foi descoberto em 2005. A gente está vendo lá em cima o castelo do rei Davi, a gente desceu agora para a zona G, porque eu quero mostrar para vocês essa pedra. E essa pedra com um buraco no meio, ela é uma privada de 2.600 anos. E quando os arqueólogos levantaram essa privada, eles escavaram embaixo e tiraram todas essas fezes super antigas e levaram para o laboratório e conseguiram descobrir o que as pessoas comiam aqui há 2.600 anos atrás. A descoberta mais impressionante que se achou aqui foram ossos de peixes do rio Nilo. Isso quer dizer que as pessoas daqui já tinham comércio com o rio Nilo desde aquela época. E hoje para nossa aventura eu coloquei meu chapéu de Indiana Jones, porque vocês sabiam que o Indiana Jones de Hollywood foi inspirado em um arqueólogo de verdade que escavou aqui em Israel e escavou aqui na cidade de Davi, e ele era chamado de Vendil Jones. Então o chapéu hoje é em homenagem ao Indiana Jones e o Vendil Jones. E agora vamos explorar. E agora a gente vai descer para a parte mais antiga da cidade de Davi, que é a parte subterrânea, e ela tem 3.800 anos. E é da época que os jebuseus ainda moravam aqui. Vamos lá! Para aqueles que gostam de história e aventura, a cidade de Davi é o lugar ideal. Só tem que tomar muito cuidado quando está caminhando, porque o chão, outra vez, tem 3.800 anos. E vocês acharam que a gente tinha terminado a descida? Estamos só começando. Essa piscina é a piscina dos jebuseus. Eles desciam tudo isso que a gente fez, vinham até aqui, enchiam os jarros e subiam tudo de volta com os jarros cheios de água na cabeça. Para nossa sorte, hoje em dia a gente não precisa mais fazer isso, mas a gente pode admirar as obras que eles deixaram para trás. Entre elas, essa muralha colossal que servia para proteger a cidade, e o vídeo agora nos mostra o tamanho original dela. Davi chega a Jerusalém e quer conquistar a cidade, mas ela é impossível de ser conquistada. 200 anos os judeus já estão tentando conquistar a cidade e não conseguem. Por quê? Por causa das muralhas gigantescas da cidade, é impossível passar por cima delas, é impossível derrubar elas. E por isso, a ideia genial vai ser, em vez de a gente vai passar por cima, a gente vai entrar por baixo, a gente vai entrar pelo canal de água da cidade. E agora, se vocês estão ouvindo de fundo já um barulhinho de água, é essa mesma água que o rei Davi entrou. Vamos lá conhecer. Esse é o canal que o rei Davi vai entrar para conquistar a cidade. Mas cadê a água? A água ela vai ser desviada pelo rei Zedequias há 2.700 anos atrás. E é essa água que a gente vê aqui até os dias de hoje. Então a fonte de Gihon, ela continua fluindo. E se pode caminhar ou pelo túnel seco, ou por aqueles que gostam de uma aventura pelo caminho de água, mas como vocês podem ver, ele é na escuridão total. Vamos deixar o caminho da água para outro dia. Vamos hoje caminhar o caminho que o rei Davi caminhou. Pensem que ele vai entrar aqui com seus homens e sair dentro de Jerusalém com um elemento surpresa e conseguir conquistar a cidade.
Essas são as coisas maravilhosas de Israel. A gente literalmente pode caminhar no mesmo lugar que o rei Davi caminhou. Aqui a gente está chegando agora na luz no fim do túnel. Finalmente! Finalmente a gente chegou onde a gente queria, aqui no provável túmulo do rei Davi. Mas vocês vão me perguntar, como assim, Aline? O túmulo do rei Davi fica no Monte Sião. A gente viu isso inclusive em um outro vídeo que tu fez. Quem quiser ver esse vídeo e não viu, vou botar aqui em cima um vídeo sobre Pentecostes e o túmulo do rei Davi. Mas aquele túmulo ele tem só 1000 anos. Em comparação aos 3000 anos de história que Davi tem, é pouca coisa. E muitos arqueólogos estão convencidos que esse aqui é o local verdadeiro. Vamos tentar descobrir o porquê. A gente chegou a um local de um sepulcro muito grande, muito rico, ao lado da cidade do rei Davi. Porque a Bíblia nos fala que Davi foi enterrado próximo aos seus. Então, aqui é mais provável o local do que lá longe no Monte Sião. Além disso, 300 anos depois, quando Zedequias vai fazer o túnel de água, ele vai evitar passar aqui por baixo, talvez por respeito ou por preocupação ao sepulcro que ficava aqui. Aqui ao lado do sepulcro do rei Davi, a gente encontrou a sinagoga de Teodotos. É a prova mais antiga do mundo da existência de uma sinagoga. E a pergunta é, por que fazer uma sinagoga ao lado de um sepulcro? Como hoje em dia o sepulcro do rei Davi no Monte Sião é usado como sinagoga, talvez esse sepulcro do rei Davi também era usado nessa época como uma sinagoga. Esse é o multiculturalismo de Jerusalém. Enquanto a gente está aqui na cidade de Davi, a gente consegue ver o muazzin nas mesquitas chamando para a oração. A gente está agora dentro do tanque de Siloé. Aqui terminava aquele canal de água que a gente via. Ele continua chegando, mas em vez de entrar na piscina, ele termina aqui ao lado. E aqui vai ser onde Jesus vai fazer a cura do cego. A gente lembra que o Novo Testamento nos conta que Jesus chega aqui, ele pega um pouco de lodo do chão, passa nos olhos do cego e esse cego de nascença vai começar a ver. E aqui a gente consegue ver o tanque de Siloé onde a gente está e tem a subida para o Templo de Jerusalém, até as muralhas de hoje em dia. E é esse caminho que a gente vai fazer. A gente vai subir tudo que a gente desceu de volta, mas subterraneamente. Vamos lá! Para aqueles que não querem encarar a subida, não se preocupem, aqui embaixo da cidade de Davi sempre tem vans que saem de 15 em 15 minutos e custam 5 shekels por pessoa e levam vocês de volta para cima. Mas é uma sensação incrível poder estar caminhando no pavimento original de 2000 anos atrás. E esse aqui é um dos passeios mais puxados de Jerusalém. Então tem que estar em forma para fazer, que eu não tô não. E agora que eu terminei o túnel, cansada e suada, olha onde a gente saiu. Esse aqui é o Renion Gvati. Gostaram do passeio? Então comenta para onde tu quer que a gente vá na semana que vem. Se é pro Monte do Templo ou pro Monte das Oliveiras, comenta aqui embaixo. Um beijo e a gente se vê no próximo passeio.